Iniciando mais um podcast, Silvio Rodrigues apresenta. Hoje o tema, bastidores do futebol, a paixão do brasileiro. E é claro que o convidado super especial, desde 95, no mundo do jornalismo esportivo, já com Copas do Mundo no currículo e muito mais. Mas essas histórias nós vamos descobrir aqui no podcast. Ele, Fabiano Fará. Seja bem-vindo, meu amigo. Que saudade de você. Saudade também, Silvio. Primeiro, obrigado pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo presencialmente assim. E é uma honra estar aqui. Eu que sou inscrito no canal, que assisti um amigo meu também, o Tiaguinho da Optima aqui também. Um belo papo com as empoderadas também. Eu sou um fã de podcast e o teu tá na minha playlist ali pra assistir sempre. Cara, e eu tô aqui pra falar de bastidores. É assim, é como eu sempre brinco. Não me leva pra conversar, não, porque o que contam pra mim não é mais segredo. E olha que ele disse a frase maravilhosa que qualquer um que tem um podcast, que vai entrevistar alguém, adora ouvir. Não tem segredo. Então, sem segredos hoje aqui? Contou pra mim já não é mais segredo. Nessa passagem, desde 95, iniciando no mundo do jornalismo. Mas antes disso, o Fabiano, como é que o Fabiano chegou no mundo esportivo? Como é que veio na cabeça do Fabiano falar, poxa, um dia eu quero ser jornalista, eu quero estar cobrindo o mundo esportivo, eu jogava futebol, ou aconteceu algum episódio que, de repente, ficou isso na sua mente? Ou o que te levou para esse caminho? Cara, é assim, é bem complicado. Eu sou de uma família onde meu tio foi jogador de futebol, né? Jogou na Espanha, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O meu irmão mais novo foi jogador de futebol. O meu pai não seguiu carreira de futebol, mas gostava de futebol. Enfim, mas eu era meio que assim, gostava, jogava futebol, mas não ligava muito, porque eu comecei a surfar com 8 anos de idade. Minha mãe vai estar assistindo esse podcast, vai ficar brava comigo. Eu morava num prédio onde eu tinha embaixo um lugar pra gente brincar. Na época que você jogava bola na rua, sabe? Onde você morava? Ali na Major Santos Silva, né? A minha mãe mora até hoje lá, no Imbaré. Embaré, ali próximo, divisa com Macuco, né? Eu sou nascido em Santos e fui criado lá, né? A maior parte da minha juventude. E eu falava, mãe, vou descer pra jogar bola. Ah, tá bom, seu irmão tá jogando lá, tá bom. Só que assim, eu tinha achado uma prancha toda quebrada no lixo. Eu olhei e falei, pô, que interessante, né? E eu pegava, não ia pra jogar bola. Pegava, descia, escondia a minha prancha junto com as bicicletas no bicicletário do prédio. Pegava a prancha toda quebrada, assim, quilha, e corria o Canal 4 até a praia. E me jogava na água, assim, não tinha noção se tinha onda, se não tinha onda, tal, não sei o que lá. E me jogava ali, só que eu não sabia nadar, porque eu tinha 8 anos, né? E aí aquele negócio, debater, e eu comecei a fazer isso, indo e voltando. Tanto é que, cara, assim, muita gente vai se surpreender, mas o meu esporte favorito é o surf. Olha. Eu sou um apaixonado, eu fui surfista profissional. Foi? Fui. Até qual idade tu teve essa rotina? Até mesmo sendo jornalista, já trabalhando com o futebol, né? No futebol, cobrindo futebol, eu cheguei até 2007 a competir profissionalmente. Competiu profissionalmente? Sim, paguei minha faculdade de jornalismo com patrocínio. Tu não era panela, não. Não, pô. Eu comecei cedo, comecei a aprender. Você começa a ficar no meio dos caras mais velhos, sabe? Tipo, pô, moleque, vai lá, pega a paraquedas pra mim. Tu pegou a época dos irmãos Salazar? Então, eu sou mais novo que eles, mas assim, as primeiras baterias de campeonatos eu caí com picuruta, pô. Brincadeira. É uma lenda, né? Não, eu ficava assistindo o cara surfar, não conseguia pegar, não deixava uma onda pra mim, né? Na primeiro campeonato que ele não caiu na minha bateria, eu consegui passar de fase, né? Mas assim, era uma diversão, cara, e uma terapia ao mesmo tempo, né? Mas eu jogava futebol, também gostava, eram os esportes que eu gostava, né? O surf em primeiro lugar e o futebol. E gostava muito de assistir basquete. Pela plástica, mais NBA, sabe aquela plástica? Eu adoro uniformes de basquete, aquelas coisas todas. E aí, só que eu não tinha na cabeça definido, nunca pensei em ser jornalista. Em que momento isso começou a se definir? Cara, é assim, eu estudei no Colégio Santista, né? Colégio Marista, e cheguei desde do prézinho até o segundo colegial, quando eu bombei. Porque eu bolei algumas aulas para ir surfar, participar de campeonatos e tal. Então, muita falta, fiquei em muitas matérias de recuperação e reprovei. E aí fui para o Santa Cecília. E aí fiz o segundo colegial, o terceiro colegial, me formei. Eu falei, pô, e agora?
Pô, o que tá aqui? Deixa eu ver o que dá dinheiro aqui, então. Só pra gente se situar, qual era o ano? Rapaz, você me pegou. Se eu nasci em 74, me pegou. Acho que era 90, 91... Não, 92, por aí. Aí, 92. Aí eu falei, sabe uma coisa? Deixa eu ver aqui. Pô, tinha ciências da computação na época, administração de empresas. Aí a última opção eu falei, vou botar jornalismo, pô. Primeiro ciências da computação, porque, pô, o computador tá na moda, né? Tava começando. Tá começando. Administração de empresas, pô, qualquer coisa, posso trabalhar numa empresa aí, vou ter um negócio e tal. E jornalismo. Eu passei nas 3. E na hora de decidir o que ia fazer, eu falei, eu vou pro jornalismo. E foi ali que assim, um primeiro ano do jornalismo é muito maçante, né? Muita teoria, muita coisa assim. E eu falei, pô, cara, eu vou ficar no bar lá embaixo. E eu chegava muitas vezes de treinar do surf. Eu fiz na Unisantos, que era na Euclides da Cunha ali, onde hoje só tem um prédio lá, né? Prédio de residencial. E eu saía ali do Canal 1 de treinar de surf com a bicicletinha, chegava lá pro Seu Roque, que era o ponto de Seu Roque, guarda pra mim. E subia com a bermuda molhada, camiseta molhada. E assim, e nunca tive um caderno na faculdade, cara. Mãe, desculpa, mãe, eu tô falando. Eu falei que não. O importante, ela deve estar orgulhosa aonde você chegou. Não, porque a minha esposa sabe de tudo isso porque ela é formada comigo. E é jornalista também, a Lúcia. Ela sabe de tudo isso, mas então, aí eu comecei. O que ela se apaixonou pelo jornalista, pelo surfista? Eu acho que foi pelo surfista. O jornalista não estava com nada. Tanto é que, vou falar a nossa história é muito bacana, cara. A gente vai ver também. Porque assim, a gente se formou junto, a gente mal se falava na faculdade. E depois cada um foi pro seu lado, né? Cada um teve sua vida, a gente se reencontrou numa festa de 20 anos de formado da faculdade. Olha, então, isso faz quanto tempo? Isso foi em 2017 que a gente se reencontrou. Ixi, e aí a gente se reencontrou, tipo, a gente começou a conversar e 18 e... Muita história. Ficamos juntos. Mas vamos voltar para a década de 90. Aí você entrou para a faculdade de jornalismo. Entrei. Aqui você deu pontapé inicial... oficialmente em 1995? Foi em 93. 93. Aonde? Foi na Unisantos. Na Unisantos? Na Universidade Católica de Santos. Aí eu reprovei o primeiro ano, porque eu tinha muita falta. Eu ia para as aulas cruciais. Eu nunca tive caderno, porque eu preferia entender o que eu estava vendo ali, né? Eu não gosto nada de decorar essas coisas. Isso... mais para frente eu vou te contar que na minha profissão eu não sou de decorar, eu gosto de entender as coisas, né? Só que, cara, era muita teoria, muito maçante. Eu tive que ler aquele livro do Assis Chateaubriand. Aí eu li, um livro de 400 páginas. Eu li as 10 primeiras e as 10 últimas. Mas assim, eu tinha nota. Aí me falaram, Fabiano, você tem que, né, fazer outra prova, porque você tem nota, só que você não tem frequência. Eu falei, mas... Ficaram desconfiados se realmente aquilo era... Eu falei pro diretor, é o seguinte, o que paga minha faculdade é o trabalho como surfista. Porque eu ganhava do meu patrocinador na época 5 pranchas, uma caixa de agasalho, uma caixa de bermuda, caixa de camiseta, ficava com metade e vendia metade. Porque naquela época não era dinheiro, eles davam em produtos. Em produtos. Patrocínio era com produtos. Hoje está mais profissional o negócio. Bem mais. E aí eu vendia metade dos produtos na própria faculdade, pagava a faculdade e ainda ficava com troco, né? E aí eu tive que refazer. Aí eu tive que fazer o primeiro ano novamente. Falei, tá bom, eu vou fazer as 4 disciplinas do primeiro ano que eu assim, eram 10, eu consegui eliminar, aí que eu não tive frequência. E foi aí que eu caí na classe da minha esposa, da Lúcia. E dali em diante, aí teve o segundo ano da faculdade, e aí teve uma festa de 25 anos da Unisantos. Aquela festa open bar, cara. E eu falei, caramba, novo, aquele negócio, né? Falei, se eu tomar uma cervejinha aqui, não vai dar nada, Eu não gostava de ser. Eu vou tomar uma cerveja aqui, não vai dar nada. Eu vou ficar felizinho, mas meu metabolismo tá bombando aqui, né? Surfista, que isso? Novinho. Cara, você fiquei alegrão. E aí eu cheguei na Alessandra Zamari, que era diretora de um programa de esportes, o debate-bola era bate-bola da TV Mar.
era o Marcos, a Alessandra Zamari, o Marcos Barreto, era Flávio Roberto Alves apresentando, Luciano Fatioli comentando. Luciano Fatioli. E aí eu cheguei e falei, pô, ela tinha sido da minha classe, né? E aí, Alessandra, preciso trabalhar lá, pô, mas você não pega onda? Tá? Eu falei, não, preciso trabalhar no jornalismo, me arruma um negócio aí. Ela falou assim, não, vai lá na TV Mar então, tipo, dia 1º de janeiro de 95. Vou te arrumar na produção lá. Falei, tá bom. Pô, isso foi em outubro. Beleza. Ela achou que eu ia esquecer, não esqueci. Aí eu voltei lá, ela estava em Cancún. Aí eu falei, saiu o Marcos Barreto, pô, você que eu fará? Pode vir, ela falou comigo, pode começar. Eu comecei atendendo o telefone, que naquela época você atendia o telefone, anotava as perguntas dos telespectadores e passava para o estúdio. Pô, e a minha letra é horrível, cara. Eu tenho letra de médico, eu sou jornalista, mas deveria ser médico pela letra que eu tenho. Assim. Eu não entendo a letra. Se eu escrevo aqui agora, te entregue, você me devolve, eu já não entendo mais o que eu escrevi. E aí, na época também as tabelas de campeonatos, as classificações eram feitas no Excel, era tipo, você tinha que fazer continha mesmo. E aí o amigo que fazia ali, o colega, não estava conseguindo se dar bem. E eu fui para lá. Cara, e ali comecei, eu falei, pô, mas é legal esse negócio aqui. Isso tal. Aí em 90... Em janeiro de 95, assim, mas só na produção. Aí passou o ano, tal, o próprio Marcos Barreto com o Valmir Lopes tinha uma assessoria, né? Era Grafite Comunicações o nome. Me chamaram para trabalhar. O Valmir Lopes foi esse que futuramente foi trabalhar no Santos? Sim, exatamente. E o Marcos Barreto hoje é um dos diretores da Record, acho que ele está no Nordeste, se eu não me engano. Faz tempo que eu não falo com ele. E aí eu comecei tal, e um dia eu estava na Portuguesa Santista, porque a Grafite Comunicações fazia assessoria para o Jabaquara, Portuguesa e para o Santos. O Santos ficava para o Valmir, né? Era um negócio mais... E aí eu rodava ali nos outros e tal. E eu cheguei, cara, assim, estava um dia num treino da Portuguesa à tarde, o Sérgio de Oliveira, teve recentemente aqui em Santos também, para quem sempre me pergunta, daquela primeira geração lá do Esporte por Esporte e tal, o Sérgio tá morando em Candeias, na Bahia. E teve aqui agora no começo desse ano. Então, o Sérgio, aí ele chegou para mim e falou, garoto, vem cá. E eu assisti o Esporte por Esporte. Pô, eu assisti e tirava onda, cara. A gente ligava para lá e mandava pergunta, Armando, você conhece o jogador Otero? Nem existia o jogador. E o Armando respondia, artista que ele era pra caramba, ele respondia. E aí, com meus amigos, tirava onda. Olha só como é que é. E aí, pô, grava um boletim aí, que o Armando tá precisando de um repórter lá, tal, não sei o que lá, isso, aquilo, tal. Eu falei, não, tá bom, gravo, é para um teste, é teste. E gravei. Boletim da Portuguesa, tava ali, sabia as informações. Pô, à noite eu tô sentado no sofá de casa ali, com meu pai do lado, tal. E meu pai assistia também, né, o Esporte por Esporte. De repente, porra, você vem, tipo, era acho que 1º de dezembro, um negócio assim, 2 de dezembro, daqui a pouco o Armando assim, hoje nós temos estreia, tá, vamos ao boletim da Portuguesa Santista. Pô, me vi na tela. Eu tomei um susto, meu pai falou, pô, moleque, você arrumou emprego, não falou? Eu falei, não arrumei, não. Assim que terminou o boletim, tocou o telefone da minha casa, era o Armando, era o Sérgio falando assim, o Armando gostou, a partir de agora você tá com a gente, tá? Teu salário é tal, é isso, aquilo, tal, não sei o que lá. Eu falei, vambora.